sacerdócio real, povo santo e exclusivo de Deus, e testemunha do reino de Deus. Então ele fala assim, ó, se o sal não servir para dar sabor no alimento, ele só serve para ser pisado. Ou seja, que espécie de testemunho você tem lançado? O seu testemunho ele é verdadeiro? Ele é eficaz? Ele realmente é sólido? Então, é sobre isso, tá, queridos? E nós sabemos que o salário do pecado é morto. Não existe desviado, existe morto ou vivo. Ou você escolhe a luz, ou você escolhe a treva, né? Então, a gente precisa ficar atento sobre algumas espécies de distrações que a gente tem aceitado, tá? E a gente precisa entender que quando Jesus ele morreu na cruz, ali a carne de Jesus sendo morta, né? Porque ele era homem e ele era Deus, então ele ressuscitou como Deus. Mas aquela carne morta significa as nossas vontades, os nossos desejos. Então a gente precisa mortificar mesmo, como Jesus sacrificou na cruz. A carne dele, nós temos que sacrificar os nossos desejos para que a gente possa ter uma vida espiritual com Deus comum, tá? Com o reino de Deus, né? Então a gente pode escolher servir a Baal. Quem é Baal? Baal é um influencer da riqueza, né? Tem muita gente que vai para a igreja, abre ministérios na intenção de se tornar rico, tá? Então ele é um principado, ele é uma alta potente que ele influencia as pessoas a terem desejos por riquezas, de dinheiro, né? Então assim, isso em nações, regiões, e entre lideranças. Então é importante que a gente precisa estar atento o que está fluindo do coração da nossa liderança, tá? A gente também tem um outro influenciador espiritual chamado Jezabel. Jezabel não é uma mulher, ela é um espírito que ela se levanta para calar a voz profética. Qual é a voz profética? É a voz que fala da palavra de Deus genuína, dessa que está aqui, ó, nessa mensagem, que não se desvia da mensagem escrita no livro da Bíblia, tá bom? E ele diz que entrou em Jezabel para calar a voz profética de Elias. E ele também entrou em Herodes para calar a voz de João Batista. E ele também queria calar a voz de Jesus. Somente esse espírito de Jezabel, tá? Então, para você ter uma noção de como isso é perigoso. E o espírito faz acontecer tudo, menos que a voz de Deus seja propagada, tá? Então, as reuniões continuam, os eventos continuam, mas a unção foge, tá? E a gente vai falar também sobre distrações, né? Então, a gente fica distraído com coisas que estão acontecendo, mas a gente não consegue notar quando o Espírito Santo sai fora. Então, isso é uma coisa que a gente pode ficar também atento. Tem um outro espírito que ele também é outro principado, outro influencer aí do mal, né, chamado Leviatã, que ele é um espírito que ele dissemina mentira, fofoca e desentendimento, tá? Então, assim, isso, e as pessoas ficam machucadas, tristes, e por isso também que é uma forma da gente começar a enxergar além das nossas lentes, dos nossos olhos, tá? E ele, como eu te falei, era um querubim ungido. Por que ele caiu? Porque ele achou que tinha luz própria. E Deus não dá luz própria para ninguém. Porque o mais ungido que seja, ai de mim. Estou repetindo isso de novo para que isso fique frisado na sua mente. Aí tem um outro espírito que ele é chamado Dagon, que ele produz promiscuidade, banalidade do casamento, como é que se fala? Promiscuidade sexual, e ele foi utilizado na vida de Sansão, tá? Sansão não resistia à promiscuidade sexual com mulheres fora do propósito de Deus, tá? Dalila não estava dentro do propósito de Deus. E Dalila foi possuída por Dagon até que ela destruiu e envergonhou totalmente Sansão, tá? Mesmo ele sendo um nazireu de Deus, tá? Então, independente de quem seja, precisa estar alicerçado com Deus para que possa ser livre desses ataques espirituais, tá?
Jesus diz que sem mim nada podes fazer. Ou seja, quando a gente deixa outra coisa tomar conta do nosso desejo, que não seja a presença de Deus, a gente pode ser atacado por essas entidades porque elas estão nos atacando 24 horas por dia, tá? Não tem igreja sem Jesus. Ele fala que naquele grande dia, uma das vozes que a gente vai conseguir ouvir é: apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Iniquidade não é nada menos que pecado, que maldade, que coisas assim que realmente entristecem o coração de Deus. Então, espero que de alguma maneira essa mensagem esteja sido proveitosa para você, que você possa de fato viver uma vida com Jesus em sinceridade, que Jesus seja o centro da sua vida e que você de fato tenha amor às coisas santas de Deus e que você não se desvie, né? E que você possa ficar firme com Deus, independente das circunstâncias, independente das situações. Eu quero que a paz seja com todos, que Deus derrame graça e sabedoria sobre você, que Deus livre você de todo mal e que você seja abençoado, você e a sua casa. Até o próximo vídeo. A paz seja com todos.